Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Nós vamos encontrar na história da filosofia uma definição das mais eloquentes a respeito da imortalidade da alma. E sintetizando essas pesquisas desde há 19 séculos, Cícero, o grande pensador latino, escreveu que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Mais tarde, Pasteur tem a ocasião de asseverar: muito conhecimento leva a pessoa à religião. Pouco conhecimento, portanto, a ignorância, leva ao materialismo. Nessas duas colocações históricas, eu gostaria de lembrar que o imperador Tibério César, o primeiro governante do império depois de Augusto, o segundo realizador daquela trilogia de governantes do mundo, teve a oportunidade de mandar matar o seu próprio secretário particular, porque este o interrompeu enquanto ele estava numa evocação aos mortos. Se nós recuarmos historicamente entre os persas que dominaram o Oriente, antes de qualquer batalha, de qualquer realização transcendente, eles interrogavam os mortos e pediam a sua orientação. Os chamados aqueles que, examinando cadáveres de doenças e cadáveres de animais recentemente abatidos, liam nas vísceras desses animais a história dos acontecimentos no futuro. Com o cristianismo, esses fenômenos tornaram-se muito particulares, desde aqueles através dos quais Jesus se comunicava com os chamados mortos, àqueles nos quais ele próprio, depois de inumado, voltou para falar com os companheiros que ficaram na indumentária carnal. Na Idade Média, as aparições espirituais criaram os mais diferentes santos, que assim foram nomeados pela Igreja por causa da sua comunicação com os santos, que eram as almas das criaturas humanas que haviam desencarnado, ou a presença de Maria Santíssima, como de Jesus Cristo, que eles anunciavam terem observado. Se nós observarmos, por exemplo, Joana d'Arc, uma menina de 15 anos, de um lugarejo, Dom Remy, teve a grande visão de 3 seres angélicos que a guiaram na Guerra dos 100 Anos. E ela conseguiu, uma menina, reunir as tropas francesas que estavam esmagadas pelo poderio inglês e vencer os franceses e terminar essa guerra lamentável que durou 100 anos. Ela asseverava que via Santa Margarida, São Miguel Arcanjo e outros, que inclusive, quando ela estava presa ao madeiro no qual deveria ser queimada, ela teve um momento de reflexão em voz alta e teria dito
as minhas vozes disseram-me que dentro de 3 dias, a partir daquela noite, eu estaria livre. E eu pensei que a minha liberdade seria voltar para casa, a minha pequena aldeia. Mas esta não seria uma liberdade real. Agora que eu estou para morrer, eu compreendo que eles não me enganaram. Por mais que me persigais dentro de alguma coisa, de alguns minutos, nada podereis fazer à minha alma. E é curioso notar que a história conta que naquele momento o bispo católico de Beauvais apareceu com a sentença final para queimá-la. E ela, muito tranquilamente, olhando a multidão das tropas vencidas, porque ela foi traída pelo representante da igreja, ela foi vendida aos ingleses. Ela então disse: vós, bispo de Beauvais, a vós eu devo a minha vida, mas a Deus eu agradeço a minha outra vida, na qual, dentro de alguns momentos, eu estarei entrando. Se nós olharmos, por exemplo, os fenômenos de Lourdes, na gruta de Massabielle, teremos oportunidade também de ver uma jovem mantendo um contato com o mundo espiritual. Isso através da Igreja Católica Apostólica Romana, que negava a comunicação dos mortos. Mais recentemente, durante o papado de João Paulo II, o jornal da Igreja publicou uma entrevista do cardeal Concetti. Este é o cardeal que ainda continua dirigindo o grande jornal de opiniões da Igreja Católica Apostólica Romana. Naquela entrevista, ele perguntou ao Papa se acreditava na imortalidade da alma. E é óbvio que sim, porque se a alma tinha um destino de sofrer ou ser feliz, é porque a alma sobreviveria ao corpo. Mas o Papa sintetizou a sua resposta dizendo que nem todos aqueles que partem ficam na espiritualidade. Muitos deles voltam para comunicar-se conosco e são os santos, pessoas de caráter, de valores éticos, quem os recebe em abundância, porque sendo imortal, a alma, ela vem da notícia do além. É fascinante essa resposta que, na época, a Rede Globo traduziu, o periódico romano, e mais tarde a imprensa leiga também publicou. O Papa afirmando que os mortos voltam para comunicar-se conosco. O atual Papa também foi muito ousado quando disse que não existe o inferno. Primeiro, ele disse que não existia o limbo. Para quem é católico ou ex-católico, lembra que o limbo é a região para onde iriam as pessoas não batizadas. Eternamente, naquela região, indiferente, nem de paz, nem de luta. Eternamente. Mas, recentemente, o Papa teve a ocasião de dizer que o céu e o inferno não são lugares, são estados de alma. Foi muita coragem ele destruir um dogma de 1.400 anos, porque esse dogma foi criado no passado, nos primórdios do catolicismo, para poder punir os rebeldes, os hereges. Mas ele diz que é esse estado de alma, porque Deus, que é a suprema misericórdia, não nos pode punir eternamente. Quando ele mandou o Filho nos ensinar a perdoar, os dedos
o pulso. E mais engraçado, fiquei com cãibra também nos dedos do pé. Eu não sabia que ele digitava com os pés. Aí não é mais o túnel do carpo, é sofrimento mesmo. Mas bem, mas ela é dessas amigas que não discute. O que ela pensa, faz, acabou-se. E para ter paz, eu digo, muito obrigado. E imaginei a quem é que eu ia dar, porque aquele 12 é uma coisa que até os desencarnados se enganam, porque é terrível. E vim calmamente, ela fez a transferência de um para o outro, tudo que eu tinha naquele, ela botou ao lado. E agora passou para o outro, em 11 minutos. Eu digo, meu Deus, eu não vou ficar mais ao lado de ninguém, porque me roubam a inteligência. E que será de mim? Então, quem vier falar comigo, fale de frente. Nada. As pessoas são mal intencionadas. Pois bem. Mas aí, eu pedi a um amigo daqui da casa para me ensinar. Ele pacientemente me ensinou. Mas ele me ensinava e eu pensava outra coisa. Eu olhava e ele dizia assim, entendeu? Eu digo, não, porque eu não estava prestando atenção. Bem, eu reconheço a minha habilidade telefônica. Estou conformado porque eu só sei responder o WhatsApp. E-mail, eu fui abrir o tal do e-mail, não abriu. E eu digo, vá direto a Satanás, fica aí. E pronto, muito bem. Então, eu fico imaginando como é notável. Aqui está entupido de ondas. A de não ver nenhuma. Mas peguem um telefone e simplesmente diz que o número qualquer. Aí aquela vozinha antipática de nós, você disse que é errado. E aí por diante, o desconcerta. Pois bem, assim os espíritos, eles estão noutra faixa. É necessário entrar na faixa deles, ou eles entrarem na nossa faixa. Se eu tenho um caráter, se eu sou uma pessoa saudável, eu tenho vibrações boas. Daquelas que eu digo assim, mas é tão bom conversar com fulano. Ele é otimista, é agradável. Eu fico banhado de claridade quando converso com fulano. Mas se é com aqueles que, como o amigo me disse, Divaldo, eu sei todos os nomes das depravações que existem. Eu disse, e existem muitos nomes? Ele disse, é um dicionário. Eu digo, então pare por aí. Porque eu já sou formado em nomes e não quero fazer pós-graduação com você. Porque ele ia me ensinar pós-graduação, doutorado em anedotário vulgar. Pois ele, para me tranquilizar, disse, diga a palavra que você disser, eu não digo nenhuma, mas ele já sabia. Então eu quero situar que nós, energia que somos, também situamos e recebemos. O que Kardec falou é notável como os espíritos interferem em nossas vidas, queiramos ou não. É uma questão mental e moral. De acordo com a onda, a comunicação. É a velha frase, diz-me com quem andas, e eu te direi quem és, pois aqui eu inverto. Diz-me quem és, e eu te digo com quem andas. É a mesma coisa, não é? Ao contrário. Pois bem, esse introito bastante científico é para contar 2 pontos da interferência dos espíritos. Certa feita, há 2000 e poucos anos, uma jovem de 15 anos estava na cidade de Nazaré, que era muito pequena, tinha 200 pessoas aproximadamente. E ao atravessar da sala para o pátio, onde tinha uma clarabóia por onde entrava o vento, a temperatura, ela ouviu uma voz assim, para. E ela viu formar diante dela um ser de uma beleza rara. Logo, sendo judia, ela disse, um anjo, porque anjo é a característica da beleza. E esse anjo lhe disse, Miriam, apraz ao Senhor, seres mãe do Verbo divino, mas não o digas a ninguém.
E essa jovem, na sucessão do tempo, pelo fenômeno natural do sexo, tornou-se grávida. E foi a mãe de Jesus Cristo. As religiões teimam em dizer que ela não coabitou com o sexo masculino. Na análise profunda, existem partos em que a pessoa não teve necessidade da presença masculina. Pelos animais é muito comum. O peixe e algumas aves, a baleia. E é o que chamam partenogênese. A pessoa auto-engravida-se e auto-reproduz. Mas Maria, a jovem Miriam, que contava 15 anos, e era casada com um velhote de quase 60, já viúvo, ficou grávida. E conforme aquele anúncio, ela foi a mãe de Jesus Cristo. É curioso notar que lhe informaram, através da visão psíquica, aconteceu na figura ímpar de Jesus Cristo, o homem ideal, a figura mais notável que o mundo conheceu. Pois bem, eu estava na Venezuela por volta de 1969. Era uma das minhas primeiras grandes viagens. Eu havia projetado viajar por toda a América Latina, proferindo palestras. Naquele tempo, estava na moda a parapsicologia e a psicotrônica. Então, eu anunciava os temas de parapsicologia, de psicotrônica, e terminava com as explicações espíritas, que é natural. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha. E ali, na Venezuela, em Maracaibo, a cidade que tem o lago com maior quantidade de petróleo do mundo, naquele tempo, a Venezuela estava no 3º lugar entre os produtores de petróleo do mundo. E era um país próspero. Era o mais evoluído da América Latina. Era um congresso pan-americano. E ali estavam várias pessoas de países diferentes. E naquela oportunidade, eu conheci uma senhora, eu não falava castelhano, eu não falava nada. Esse negócio de português e espanhol, eu sei que eu falava e o povo entendia. E ela gostou muito do meu sotaque. Olha, é porque quem mora no Pau da Lima tem um idioma especial. É claro, né? A gente tem um dialeto. Pois bem, então ela, terminada uma das conferências, veio conversar comigo demoradamente. E então me disse que era panamenha, mas morava em Bogotá. Perguntou se não podia passar por Bogotá no retorno ao Brasil e proferir uma ou duas conferências em Bogotá. Eu disse, olha, mas a minha dificuldade de espanhol é muito grande. Mas naquele tempo, o sucesso não era Elvis, quando tocava Caminito, e aquelas músicas suaves, que não são nada sensuais. E eu me recordo de uma amiga que ela me contou que naqueles tempos heróicos do amor, em uma noite ela foi a um baile com o namorado. E estava namorando e era quase ao ar livre. Ela podia ver o céu. E aí começou a tocar Noites de Ronda. É uma música, a mulher da noite, Noite de Ronda, cantando. Ela disse, ai, Divaldo, tocavam Noite de Ronda, a lua, e ele permitiu botar a cabeça no ombro dele. Ai, que paraíso. Hoje não é exatamente assim, é um pouquinho diferente. Começa pelas noites de ronda que já acabaram, e aí vão embora e se encontra casualmente depois. Mas então, as rumbas ali de Cuba eram de desencarnar os guias. Aquela maravilha. Hoje, essas músicas de moralidade, não precisa nada, basta bater aqui. Podem dançar, porque a música hoje é essa. E eu aprendi muitas, porque o rádio
quase não tinha televisão, o rádio martelava. Eu aprendi tanto que nós tínhamos uma amiga aqui que também era rumbeira, ela cantava. E cantava bem, uma voz bonita. E apareceu uma música que nós nos apaixonamos. E então aprendemos. E aprendemos com tanta perfeição que nós cantávamos tu jeito, tu maneira. E o nome da música era De Esquerda. Olha como a gente entendia o espanhol, não é? De esquerda e nós de maneira. Portanto, já vê que era maravilha. Mas eu aprendi um pouquinho de palavras. A primeira vez que eu fui falar espanhol em Buenos Aires, eu memorizei uma abertura, eu tinha uma memória muito boa, pedi ao meu anfitrião, que falava muito bem português, para ele pedir desculpa ao auditório, porque não falava seu idioma, mas eu falava a linguagem do coração. E ele fez uma página linda e eu memorizei na hora. Quando chegou na hora, eu levantei. Peço desculpas por não falar vosso lindo idioma. Mas eu falei com uma galhardia que tinha uma senhora assim de frente de mim, com aqueles guarda-chuvas franceses da época. E então ela ficou rindo e eu falando. Quando eu terminei tudo o que eu sabia, ela disse, hermano, por favor, el português é um linguagem tão bonito. Por favor, hable-nos em português. Então, para atendê-la, eu vou falar em português. Quer dizer, eu fui salvo pelo gongo. Bom, falei. E no dia seguinte, a gente falando português, espanhol, inglês e tudo. Aí eu já comecei a falar em português. E o meu amigo ficava com o papelzinho e a caneta corrigindo. Eu dizia uma palavra equivocada. Ele aí anotava. Mas errava tantas que não dava para anotar. Aí disse assim, Divaldo, faça o seguinte, daqui a um mês eu começo a anotar. E me narrou um momento também que eu falava a história de Maria de Magdala, em espanhol. E há uma cena em que ela chega na praia e a casa de Simão está com a porta fechada. E ela, então, bate na porta e abre a porta para entrar. Mas eu saberia dizer tudo isso em espanhol, então cheguei a dizer. E então, ella se aproximou da porta, ele aplicou um golpe. Aí a rua disse assim, deu um murro da porta que derrubou a porta. Mas eu sobrevivi. Pois bem, eu disse para ela assim, Colômbia, eu não sei falar. No momento, os espíritos me inspiram. Ai, Divaldo, você fala espanhol tão bonito. Como as pessoas mentem, não é? Mas ela falou que eu acreditei. Eu disse, você acha? Acho. Eu digo, você é panamenha, é colombiana, tem uma cultura vastíssima, é professora de inglês. Você acha que eu tenho boa pronúncia? Nunca mais eu acredito quando você diz, assim, tem uma pronúncia boa, quer dizer, pode matar que não faz nenhuma falta. Mas bem, aí eu fui, falei em Bogotá, foi um sucesso. E aí estabeleceu-se que eu viria e voltaria para fazer uma viagem pela Colômbia. 8 cidades. Eu achei aquilo uma maravilha. Eu vou aprender espanhol. E como não tinha professor de espanhol aqui em Salvador na época, eu aí mandei brasa nos boleros. Era o disco a ponto de ficar furado de tanto tocar e retocar. E na hora eu ligava a qualquer bolero. Eu sei os 50 boleros daquela época. E rumbas também. E outras, etc. Mas o que eu quero ressaltar é que eu fui falar em Cartagena. Cartagena é uma ilha muito famosa desde a Idade Média, porque era a ilha dos corsários. E era uma ilha que se tornou célebre pela presença de um sacerdote católico que entrou em contato com os indígenas e os evangelizou, etc. E esse contato, que é de São Pedro, até hoje ele é o benfeitor da ilha. E o castelhano de Colômbia, lá naquela parte, tem um acento um pouquinho diferente, porque a pronúncia difere de Bogotá. Bogotá é onde se fala o melhor espanhol sul-americano. Mas no Nordeste, ali do lado do Pacífico,
é uma tragédia, porque é como aqui na Bahia, nós temos expressões muito locais, temos ditos e feitos, né? Oxente. Não há como traduzir oxente de forma nenhuma, porque se vocês não lembram, esse negócio de oxente é o baiano, foi o escravo, que era a gente está bem. Então o espanhol dizia, a gente está bem, a gente está bem. Então foi passando de a gente com X, está ok. E foi derivando, até ficar oxente, que significa a gente está bem. Então, quando nós íamos ao aeroporto, havia um cartaz de propaganda que eu achava lindo, mudaram agora. Dizia assim, você já está indo? Oxente, volte logo. E eu dizia, fique tranquilo que eu vou voltar já já. Mas ficava tão bem. E eu digo muito oxente, não sei porquê. Eu não sou baiano, né? Sou internacional, mas ficou o oxente. Muito bem. E então eu aí já falava, digamos que, numa conferência de 1 hora, eu já falava 10 minutos de espanhol e o resto, Deus que nos acuda. O povo entendia que eu fazia tanto gesto, tanta coisa, e quando não entendia, perguntava assim, tal, e dizia a palavra, graças. Graças, todo mundo sabe o que é. Não é Nossa Senhora da Graça, não tem nada que ver. Muito bem. Quando eu cheguei a Cartagena, é uma cidade negra, linda, o cartageneiro é tão alegre como o baiano. Eu me senti baiano. E então eu vi assim, suco de pinha. Eu digo, oba, como é que eles podem pegar a pinha, tirar aqueles caroços, fazer o suco? Eu quero um suco de pinha. E lá vem bater abacaxi. Eu digo, não, abacaxi, eu não sabia como era que chamava. Não, eu quero pinha. E ele diz, espinha? Eu digo, não, isto é abacaxi. Ele disse, não, espinha. Então, para ver as baianadas que eu dei. Por fim, eu digo, quer dizer que não temos o nome de abacaxi? Não temos de pinha? Pinha. Então, um copo de pinha, porque me gosto muito de abacaxi. Muito bem. Eu estava emocionado. E naquela emoção de encontrar um país parecido com o nosso, a população negra é muito bonita e eles são muito alegres. Se nós temos aqui o samba com música nacional, eles têm a música nacional, que é muito bonita, e são muito alegres. Eu já, desde o aeroporto até o centro da cidade, aonde eu fui, era uma casa de 280 anos, de frente da catedral. E então aí já fomos conversando em espanhol, para ficar fácil. E quando eu fui subindo a escada, a casa muito deteriorada, mas muito valor, porque Cartagena é famosíssima pelos corsários, pelos amores, pelas aventuras, pelos ladrões daquela época. Hoje não tem tantos quantos, ou talvez mais. A gente nunca sabe. Mas então eu fui subindo a escada e foi descendo a escada um rapaz desencarnado. E ele vinha assim um pouco ébrio, movimentando-se. A escada larga. E vinha atrás dele uma senhora, também preta, gordinha, alegre. E ela gritou assim, olá, Divaldo, eu sou Ana de Cardona. O rapaz se aproximou de mim e disse, és mi madre, e eu te quero pedir para que lhe diga que não me he suicidado. Eu disse assim, mas dile, por favor, que foi uma overdose. Eu ainda não tinha escutado a expressão dada ao excesso de droga. Quando ela me abraçou, eu vi o espírito abraçá-la, com uma ternura e lágrimas, e ela começou a chorar. Então eu perguntei, está comovida? Ela disse, algo estranho está me acontecendo. Eu estou sentindo algo. E eu disse, é seu filho, Juan. Ele está me dizendo que ele não se suicidou. A senhora tem chorado muito, porque sendo espírita,
tinha tido um filho, e esse filho suicidou-se. Ele mandou dizer que foi uma dose alta que ele tomou. Ele ainda está um tanto embriagado da dose. E eu o estou vendo com todos os detalhes. A senhora, qualquer coisa que queira, pergunte. Eu noto, por exemplo, que ele não tinha esse dente. Há uma falha dentária, porque ele fala e a voz é um pouco mutilada. Mas a senhora dobrou-se sobre mim e disse, é meu filho. Ele tinha o hábito de beber. Eu fiz tudo, mas meu filho era obsidiado. Os obsessores usavam-no para continuarem bebendo. Utilizavam de meu filho. E há menos de um mês, o delegado de polícia, que é muito meu amigo, disse, dona Ana, seu filho matou-se. Eu corri ao apartamento dele. Ele estava morto. Ali estavam as drogas, mas ele não teve a intenção. Agora eu alivio, porque eu sei que meu filho vai sofrer, não por causa do suicídio, mas por causa da vida que ele teve. E eu sei que eram espíritos maus que perseguiam meu filho. E então ela me contou, ali mesmo em pé na escada, a dor de sendo espírita, falar para os outros quando ela não conseguiu deter a marcha dessa loucura obsessiva do seu próprio filho. Ficamos amigos. Dona Ana de Cardona foi uma das mulheres mais notáveis que eu conheci na Terra. Ela se tornou líder do movimento em Cartagena. E com Colômbia de Martínez, aquela panameña que morava em Bogotá, elas duas revolucionaram o movimento espírita na Colômbia. Visitaram a Amazonas colombiana. Foram aquelas casas de indígenas levar apoio, socorro material, medicamentos, alimentos e semear a doutrina espírita nesse país que, àquela época, já estava numa revolução social e continua até hoje. Hoje tomou outros aspectos e continua a matança, infelizmente. A matança cruel, terrível. E eu falei mais tarde na cidade de Barranca Vermelha, aonde é a sede das brigas. E a cidade toda é preparada em fronteiras para matanças. E eles disseram que não fosse. E nós fomos com Dona Ana de Cardona, atravessamos as barreiras e pregamos para os revolucionários, para quem foi à palestra. Mas eu quero referir-me à interferência dos espíritos em nossa vida. Os senhores dirão, mas o senhor vê, ouve, e eu que não ouço, mas sente. Todos nós sentimos a presença má dos espíritos inferiores, o mal-estar, o enjoo estomacal, porque o aparelho digestivo é muito sensível aos fluidos, à energia que eles emanam. E então nós assimilamos. Nós vivemos do fluido cósmico, a energia do mundo que a física newtoniana chamava o éter cósmico. Agora, com a física quântica, é exatamente esta manifestação de energia pura que sustenta o universo. Então, nós vimos banhados nisso. Quando uma entidade espiritual se aproxima, a isso chamamos o aura. É a energia interior que nós eliminamos. É muito comum, eu estou vendo sua aura. Alguns chamam áurea, é aura.
É, portanto, uma emanação do perispírito. Já notaram que os santos têm um esplendor, quer dizer, a aura deles é muito maior. Para vocês terem uma ideia, todos nós temos aura. E pela cor que essa aura emite, o vidente sabe se o caráter é bom ou se é mau. Porque as cores quentes, vermelho, amarelo, verde, forte, são cores más, negativas, de espírito inferior, de problemas da saúde. Vamos supor que o médium vê na área do fígado aquela mancha verde, é a aura. O fígado está com problema, é uma doença hepática. No pulmão, na região enferma, a aura não é perfeita. Nos santos, notem que é perfeito e enorme. Nós temos a nossa aura. E esteve em Pedro Leopoldo, a cidade que Chico Xavier morava, uma organização da NASA norte-americano para medir a energia que o Chico Xavier emanava. E então levaram aparelhos ultrassensíveis e foram colocando esses aparelhos e medindo que a aura do Chico Xavier tinha 25 metros. Até lá embaixo a pessoa sentia. A aura nossa, de pessoa normal, é de 2 centímetros. Mas Madre Teresa de Calcutá deveria ter a aura do Chico Xavier. Santa Teresa d'Ávila, Pasteur, Beethoven, aqueles que se destacaram no mundo pelo amor, pela sabedoria, pela caridade e pela misericórdia, essa aura é um foco de luz. E quando se trata de um espírito muito nobre, não se vê aura, se vê bolas coloridas. Porque a aura está fragmentada, porque está ajudando alguém. A gente vai tomar um passe. Então, o médium deve estar tão bem que a sua aura esteja ampliada. Quando ele chega próximo do paciente, esta aura se mistura com a do paciente. A do paciente está interrompida pelas manchas escuras dos problemas, do caráter, pela presença de espíritos maus. Então, o que se dá? A aura do paciente é mínima e manchada. A aura do passista é perfeita, é algo que brilha de dentro para fora e que faz uma camadazinha de 2 centímetros ao infinito. Então, a gente se concentra, como hoje vamos fazer, e ele chega, como não temos espaço para o passo individual, distende as mãos, porque o fluido sai pelas extremidades. Então, colocar assim as mãos é fazer que a energia da glândula pineal, que está situada na base do cérebro, e por isso está chamado glândula cerebral, chakra, ponto de contato do espírito com a matéria. Então, essa energia magnética do médium desce e sai pelos dedos. Se o médium é devotado à causa, espíritos bons ou guias espirituais do indivíduo atormentado dão-lhe mais potência. E o dínamo produz uma energia espiritual saudável. Daí o passe que nós damos no fim da reunião é exatamente a energia animal do médium, que deve ser boa, e a energia espiritual. Mas vamos dizer que eu sou médium, e o meu caráter não é lá grande coisa. Eu tenho uma aura escura. Ou então,
uma aura de tonalidade forte. Então eu vou aplicar o passe. A energia que sai de mim é doentia, é natural. Cada um dá o que tem. A pessoa está ali concentrada, mas como a pessoa é um inocente, não sabe que aquele indivíduo usa mal a faculdade que Deus lhe concedeu. Uns chamam graça, mas a mediunidade é uma faculdade de amor. Então, a divindade nos dá para aplicá-la a benefício da humanidade. Como Jesus disse, as serpentes não vos atacarão, as doenças fugirão de vós, e as obsessões, os maus, os demônios se afastarão, se permanecerdes em comunhão comigo. Então, nesse momento, para poupar o indivíduo que tem fé, seus guias primeiro aplicam passe no doente, no passista. Ele se sente ótimo, e aí a energia agora é mesclada, a energia animal e a energia espiritual. Ficou bem entendido? Qualquer pessoa pode fazer essa transmissão. Daí temos o passe magnético, o passe fluídico, quando o espírito incorpora e aplica, e o passe de natureza espírita, que nós damos incorporados pelas entidades do bem. E aí eles interferem em nossa vida, em nossa saúde. Toda pessoa idosa tem alguns achaques que fazem parte da máquina meio gasta. E os espíritos do mal se aproveitam da fragilidade da pessoa para poder perturbá-los. Como aqui na Terra, a gente se aproveita do fraco para explorar, para perseguir. Desencarnou, continua a mesma coisa. E então a minha experiência é que há determinados dias que eu me sinto muito fragilizado e sem forças animais. O ser é forte, o espírito é danado, mas um corpinho de 97 anos não é nada. Pegue um pedaço de aço inoxidável e guarde 97 dias. Ele não enferruja, mas ele desgasta. Já a matéria é frágil, e por isso nós nos alimentamos, nós colocamos combustível, mas acima de tudo a mente mantendo. E eu então digo assim, meu Deus, eu estou tão desvitalizado que eu não sei o que será de mim hoje. Isso eu falo pela manhã, quando eu acordo. Mas como eu sou espírita mesmo, tudo o que me acontece, eu olho à luz do espiritismo. É minha filosofia de vida, é minha religião, é a ciência que me responde a todas as necessidades. Eu então recorro a uma pessoa de confiança, que eu conheço o caráter, e peço para me aplicar um passe. Vocês não acreditarão. Nós moramos, Edilton, meu filho, médico. Às vezes digo, meu filho, mas isso aqui é pressão. Eu faço aqui uma análise para confirmar o que eu estou sentindo. Pessoas me recomendam remédio tal. Eu não tomo nenhum remédio recomendado por leigo. Eu digo, muito obrigado, mas não tomo. Só tomo os que Edilton passa, porque ele conhece meu organismo. Ou algum outro médico, em alguma outra área, porque eu tenho confiança. E apesar disto, a gente às vezes se engana. Acha que o médico foi muito bom e não foi. Às vezes o médico está numa obsessão terrível. Eu estava com hérnia de disco e elas me atingiam de tal forma, 3 de vez. E eu não podia operar porque eu estava com problema cardíaco muito forte. Então eu fui a uma clínica em Salvador para fazer um bloqueio da dor, uma chamada clínica da dor, entre as muitas que aqui tem. Então eu fui e disse ao médico que eu tinha ido fazer um bloqueio da dor. Ele disse, mas não,
Sente aí, tire a camisa, que eu vou fazer a aplicação. Eu disse, o senhor não gostaria de ver das radiografias? Ele disse, não. Eu digo, olhe, eu já fiz no Hospital de São Paulo vários bloqueios, e são quase uma cirurgia. Então, eu fui internado, me preparei, eles me aplicaram antes para diminuir a dor, depois aplicaram a área. E o médico disse assim, não, eu já fiz não sei quantas mil, não sei o quê. E eu olhei bem para ele e vi que ele estava perturbado. Eu digo, este cara vai me matar. Mas, infelizmente, ele era meu conhecido. E ele disse assim, doutor, olhe, não, eu sei qual é, Eu digo, olha, para me ver livre desse homem, deixa eu fazer. Eu digo, olha, mas o senhor vai me aleijar. Ele disse, você acha? Eu digo, acho não. Tenho certeza. Meu filho estava me acompanhando ali em pé. Ele aí veio, eu fiquei deitada, e ele me aplicou perto do cóccix. A primeira, quando ele aplicou, o senhor acaba de atingir o meu ciático. E eu vou ficar com uma legião. Ele vai de volta, ele té, tire a agulha, porque o senhor está me aleijando. Ele disse, ou o senhor tira ou eu levanto. E vai ser muito pior. Ele tirou. Resultado, eu fiquei com o dedo polegar do pé esquerdo morto. Ele matou o nervo do pé esquerdo do polegar. Eu aí fiquei sem poder andar. E andando e caindo. Eu já caí 14 vezes. Então, tinha que fazer cirurgia ou usar um aparelho. Eu olhei bem para ele, mas eu tive vontade de dar um beijo nele. De tirar um pedaço da cara. Mas ser espírita é problema. Eu disse assim, eu poderia fazer uma queixa ao senhor, mas não vou fazer. Por quê? Porque eu sou espírita. Agradeço a ser espírita, porque o senhor ia perder o seu diploma. Porque eu ia dar a queixa, dizer que lhe adverti, que o senhor teimou, eu estou aqui com todos os exames do Sírio-Libanês, o segundo melhor hospital da América Latina. E o senhor, com a sua beleza, me bota aleijado. Felizmente, eu já tenho 80 anos. Você já imaginou se eu tivesse 60? Aí eu tive que, posteriormente, fazer a operação das hérnias, porque elas, quem tem hérnia sabe que é uma benção, não é? 3, quando uma cessava, a outra apertava, era um jogo de futebol. Aí o médico me disse, se você tivesse vindo no dia seguinte, eu tentaria fazer uma ligação, mas eu disse, mas como é que eu ia saber? Ele sai daqui de Salvador para ir a São Paulo. Já a passagem me arruína. Agora imagine o resto. Felizmente eu tenho um seguro muito bom. E o senhor, por favor, me faça logo, arranque essas hérnias que ele está conversando e eu estou sofrendo. Ele notável. Ele disse, você não vai sentir dor nenhuma e eu vou lhe operar. Me deu a primeira injeção, eu perdi a consciência. E 5 horas depois, eu acordei com um bem-estar tão grande que eu perguntei assim, doutor Fulano, está demorando, então de volta já acabou. Você está acordando. Aí me mostrou a filmagem. E eu nunca mais tive nada daquelas 3 hérnias, porque eram kármicas. Eu já tinha feito uma operação extraindo uma hérnia. Essa era a 4ª. Como não tem 5ª vez, eu estou tranquilo. As 4 eu já paguei. Mas aí, como eu gosto das coisas muito claras, eu pedi a ele que fizesse um relatório, que explicasse qual seria a causa desse nervo que assiste ao dedo polegar esquerdo, que eu queria mostrar ao médico. Ele fez. Eu aí fui ao médico, puxando da perna. Naquele tempo eu usava uma outra bengala. Ele disse, o que é que você tem? Eu digo, eu vim lhe mostrar a perícia do senhor.
Não faça mais isto com ninguém. Tenha consciência. O senhor ganha e tem a obrigação de fazer o melhor. O médico nunca pode atender rapidamente para ter mais clientes. O senhor não me examinou sequer. Não sabe se era embaixo, se era em cima. Ah, mas eu calculei. Eu digo, está óbvio, calculou errado, né? Aí eu tirei o sapato e o dedinho. Porque toda vez, esses são os outros. E esse é o dedo sem flexibilidade. Ele é morto. Então a gente vai andando e a gente cai. Dia da primeira queda foi muito original. Porque eu estava conversando com o espírito. Ele estava lá no quarto, e eu estava em pé, conversando com ele. Um espírito mau. Ele então disse assim, olha, Edivaldo, deixa de muita conversa. Vai pegar ali o Evangelho e lê. Olha que cilada. Eu disse, para já. Aí eu me dei a volta e pá! Caí. Caí numa árvore, na parede. Quebrei até o perispírito. Foi quebrando, quebrando, quebrando. Aí eu fiquei parado e o espírito disse assim, oh, que peninha. Eu digo, você tem mãe, meu filho? Ele perguntou, por quê? Eu digo, eu tenho a peninha dela, de mim não. Pois bem. Daí fui indo, me adaptei, mudei de bengala, e hoje eu ganhei mais uma bengala. Uma moça que aqui está me ouvindo, disse, eu lhe trouxe a bengala da minha avó. Ela morreu. E eu estou trazendo a bengala. Eu digo, pronto, é o próximo, não vou usar tão cedo. Eu já pedi à velhinha que tenha paciência, que ela fique lá e venha agradecer usar a bengala. Todo dia eu faço uma prece por ela, mas a bengala só vai para minha unha quando eu tiver garantido que não tem hereditariedade. Então, os espíritos interferem em nossas vidas. Cuidado com os maus pensamentos. Todos temos maus pensamentos. É uma tragédia. Não sei porque a gente gosta tanto de tanta miséria. Mas toda vez que vier, faça a técnica. Transforme esse pensamento numa coisa boa. Então, vamos dizer que a gente foi à praia. E está na cabeça da praia daquela criatura que pesa 150 quilos, que é a última moda, e aquele monstro caminhando. A gente diz assim, coitadinha, carregar aquele peso não é fácil. Vocês já imaginaram carregar 150 quilos? O coração, ela está exibindo, porque é sensual agora. Como era sensual ser magra. Aí a pessoa entrava no transtorno para não engordar. Quando vem um pensamento desse, ou de outra natureza, ou alguém nos contrariou, a gente diz assim, eu vou perdoar, porque mal eu não desejo, não. Mas Deus vai cobrar a minha parte. Eu acho tanta graça, a gente perdoa, mas Deus que cobra, porque senão ele vai ver. Daí a proposta espírita de que os maus, como os bons, interferem em nossos problemas familiares. Nas discussões, quando brigarem com o marido e vier aquele ímpeto feminino de querer ferir, de dizer uma coisa pesada, corra e bote água na boca. Quando o maridinho estiver muito animado, botando perfume, que vai ali trabalhar até 8 da noite, e a pessoa tiver vontade de ver esse pós-trabalho, não vá, não. Não dê ousadia. Deixa ele ir. Ele vai, volta contentinho. E diz, estou tão cansada. Ah, meu bem, eu faço ideia. A sua vida é tão difícil. Porque é como disse Lady Di, casamento de 3 não dá certo nunca. O que é que você quer dizer? Nada. Ela que falou. Lady Diana, o príncipe Charles e Camilinha, uma gracinha, não é? Casamento, ela disse na televisão, na cara de todo mundo. A rainha Elizabeth não morreu porque ainda era cedo.
ela disse assim, bem suave, é um casamento de 3. Aí ele adulterou, eu também adulterei. Não precisa a gente descer a pocilga para estar ao lado do porco. Deixa o porco afogar-se na lama. E nós somos o zelador da nossa dignidade. É o tipo da vingança banal, porque a pessoa vai arranjar outro por insatisfação, ou porque seu temperamento exige. Então, divorcie-se, separe-se legalmente, mas trair não deve. Então, de acordo com a sua conduta, um espírito equivalente vai lhe inspirar a dar respostas violentas. E, às vezes, um casamento bom se destrói. Uma bela amizade, a gente pode se tornar divorciado e ficar excelentes amigos. Eu tenho amigos que divorciaram, casaram e ficaram excelentes amigos da ex-esposa. Não dá para a gente entender a humanidade, mas é assim. Se dão mais bem do que quando eram marido e mulher. Porque agora ele conta os segredos do casamento dela a essa que o aconselha. E são muito felizes. Portanto, nós estamos diante de uma encruzilhada. A encruzilhada do bem. Optar pela busca da luz, pela busca da verdade. Agora, com tantas coisas maravilhosas que nos induzem ao bem, não intoxiquemos a nossa mente com as ideias infelizes, nem os comportamentos desditosos. Pensemos no bem, e o bem tomará conta de nós. E agora, vamos ao passe. Preparemo-nos, os que vamos receber e os que vão aplicar. O trabalhador do passe é um co-criador que pode curar as nossas debilidades.